Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite nele. Vamos conversar agora com a doutora Maria Cecília Hertal, que é especialista em reprodução humana assistida. Vamos conversar com ela? Olá pessoal, aqui é Ricardo Bordião e hoje a entrevistada é a doutora Maria Cecília Hertal, que é especialista em reprodução humana assistida. Vamos conversar com ela? Olá, doutora Cecília, é um prazer falar com você e a gente gostaria de saber vários fatos que é desse âmbito da fertilização. Para começar, por que quando se fala em fertilidade se pensa logo na mulher e não no homem? Olá, Ricardo, prazer estar aqui com você hoje. Falar sobre reprodução assistida para mim é muito gostoso, passar informação para as pessoas melhor ainda, né? Respondendo a isso que você me perguntou, na realidade isso é meramente cultural. Já se sabe que as causas de infertilidade atingem igualmente mulheres e homens. 30% dessas causas são femininas, 30% são masculinas e 30% os dois estão envolvidos. Então, nessa divisão matemática, acaba que é 50% para cada um. Então, como eu falei, é cultural. No início, sempre se culpou muito a mulher. Era difícil o homem ir a uma consulta que lidasse, que falasse sobre infertilidade. As mulheres vinham sozinhas. Mas, na medida que isso foi se tornando cada vez mais conhecido, se falando cada vez mais sobre a infertilidade, sabendo da alta incidência das causas masculinas, o homem começou a comparecer, participar e se engajar nesse projeto dos dois investigarem a infertilidade conjugal. E qual o maior causador de infertilidade, masculina e feminina? Tem várias causas. Então, falando das mais comuns na mulher, são os distúrbios ovulatórios, a dificuldade em se estabelecer ciclos ovulatórios para a mulher. Tem mulheres que não ovulam, principalmente aquelas que têm síndrome de ovários policísticos. Elas, além de não ovular, elas não menstruam. Então a gente tem que ajeitar isso, fazer com que esse eixo hormonal dela funcione de forma adequada para ela voltar a ovular e ter a chance de engravidar. Entre outras causas, tem a endometriose na mulher, cursa em torno de 30% a 40% das causas de infertilidade são por causa da endometriose, as alterações de trompas e algumas alterações anatômicas, como miomas. No homem, são as alterações no sêmen, que podem dizer respeito à quantidade, à produção de quantidade de espermatozoides, a motilidade desses espermatozoides e a morfologia deles. Dentre as causas que podem acarretar alterações no sêmen, tem a varicocele e as infecções. Pode ser também causada por utilização de medicamentos, anabolizantes? Com certeza, tem muitas coisas no nosso modo de viver hoje em dia que estão interferindo com a nossa fertilidade. O excesso de cafeína, o excesso de nicotina, a bebida alcoólica e o uso de anabolizantes, que vem se tornando uma coisa cada vez mais frequente. Nas academias a gente vê que isso é uso corriqueiro entre homens que querem ganhar massa muscular, ter resultado a curto prazo. O uso do anabolizante é muito frequente, mas eles têm que ser alertados que isso altera a produção dos espermatozoides, principalmente a quantidade. E muitos casais, eles não sabem qual é a origem da sua infertilidade, né? Como que isso é verificado através de uma equipe multidisciplinar e como que é feito, quais os exames utilizados para descobrir a causa? Então, normalmente a gente recomenda um casal que está na faixa etária de 30 a 35 anos a tentar durante um ano, né? Porque a chance de um casal engravidar por mês não é muito alta. E aí vai meu alerta para a população. A chance de gravidez por ciclo é em torno de 15 a 18%. Porém, ao longo de um ano, isso chega a 85%. Os casais que não engravidarem em um ano devem procurar o profissional especializado para fazer uma pesquisa. Nessa pesquisa, como eu falei, a gente vai ter que avaliar fatores femininos e fatores masculinos.
A investigação do fator masculino é muito simples. Através de um espermograma, Ricardo, uma coisa bem simples, bem fácil de realizar, a gente consegue separar se o homem tem algum problema ou não. Então, é rápido. Um exame único já nos dá o diagnóstico de alguma alteração do sêmen. Para a mulher, não. Para a mulher, a gente precisa de vários exames de imagem, precisamos saber se o útero é normal, se as trompas são permeáveis, precisamos saber da performance hormonal dessa paciente, se ela tem ovulação, precisamos saber sobre a anatomia desse útero. Então, exige uma investigação básica que é realizada logo desde a primeira consulta, quando o casal procura o especialista. Pode ser também de origem psicológica, ou geralmente quando a pessoa procura já é um caso já que a pessoa já tentou de várias maneiras? Durante muito tempo se associou essa questão psicológica, a dificuldade de obter a gravidez. Hoje a gente sabe que não é nada disso. Na realidade, tem casais que têm uma infertilidade subclínica. Então, eles têm dificuldade, só que ao longo dos anos, com as tentativas, eles acabam conseguindo. Tem casais que podem aguardar isso. Tem casais que estão no limite de idade e aí não podem aguardar a gravidez acontecer de forma espontânea. Então, às vezes, a pessoa fala, não, vai fazer uma viagem, vai passear, vai relaxar que você acaba engravidando. Não é bem isso. Na realidade, são as tentativas que são realizadas que vão aumentando a chance da gravidez acontecer. Então, o casal viajou e engravidou, então ela estava tensa, por isso que ela não estava engravidando. Só que não é assim, é porque estavam tentando, né? Razão de chance de acontecer. Quanto mais tentativas, maior a chance da gravidez acontecer. Principalmente para aqueles que têm uma subfertilidade. Eles não são inférteis, mas eles têm um potencial menor do que a maioria da população. E o que tem a medicina a oferecer nesses casos, né, de infertilidade? O que pode ser feito? Olha, hoje em dia, Ricardo, a gente fala muito no que a gente chama de medicina preventiva. Então, antigamente, a gente falava assim, planejamento familiar significava a mulher tomar pílula para não engravidar. A pílula realmente representou um marco na vida da mulher. Ela mudou o comportamento dela completamente depois da pílula, porque ela começou a planejar a gravidez. Antes da pílula, os métodos anticoncepcionais eles não eram realmente tão eficazes. O casal iniciava a vida sexual e engravidava. Depois da pílula, não. A mulher passou a ter um método que realmente era eficaz e começou a planejar o momento certo dela engravidar. Porém, esse momento certo, e aí vai a dica também para as pessoas que estão nos vendo aqui, nos ouvindo, esse momento certo tem que ser discutido com o ginecologista. Por isso que eu digo que planejamento familiar hoje em dia não é fazer uso de pílula. Planejamento familiar é você dizer para o seu ginecologista qual a hora que você quer ter filhos, qual o momento certo e quantos filhos você quer ter. Porque não é fácil engravidar. E com a idade, a fertilidade vai diminuindo, chega em torno dos 35%. Nós, mulheres, temos uma perda expressiva não só na quantidade, como na qualidade dos óvulos, e isso vai dificultando cada vez mais. Então, se a mulher quer postergar a gravidez, hoje em dia o que a medicina reprodutiva tem a oferecer é a preservação da fertilidade, é guardar óvulos. Então, se ela já chegou à conclusão que ela só quer engravidar depois dos 40 anos, porque ela quer estudar, fazer mestrado, doutorado, ela quer engravidar depois dos 40, que vai ser o momento ideal para ela. Então, antes dos 35 anos, que ela congele os óvulos, que ela guarde esses óvulos, porque na hora que ela for precisar disso, ela pode lançar mão de óvulos de boa qualidade, dando a ela uma boa chance de engravidar. Essa é a principal novidade que a gente tem hoje em dia em relação à medicina reprodutiva, e a gente chama muito a atenção em relação a isso, é a mulher planejar realmente a gravidez dela. E dentro desse planejamento, se envolver numa gravidez após os 35 anos, ou então após os 40, que é muito pior, que ela faça o congelamento de óvulos prévio a isso. E na nossa legislação, é possível escolher sexo, características pessoais, como cor dos olhos? Não. A medicina reprodutiva, Ricardo, ela está aqui para ajudar as pessoas que têm dificuldade de engravidar de forma espontânea a engravidar. Não para realizar determinados desejos. Então, a gente ajuda os casais, mas
é proibido por lei, existe uma determinação do Conselho Federal de Medicina que a gente não pode realizar sexagem fetal, a não ser quando a gente está lidando com situações de doenças que vêm ligadas ao sexo. Tem doenças que são prevalentes em determinados sexos. Então, aí sim, a gente tem a permissão de fazer a seleção genética do sexo para evitar que um determinado tipo de doença aconteça. Só em casos específicos, São né? casos específicos. Como farmacêutico, eu tenho que perguntar se existe algum medicamento atual que faz uma grande diferença nesse procedimento de fertilização. Existe alguma coisa inovadora no momento? Tem alguma previsão de sair algo nesse âmbito? A gente vem melhorando, né? A gente, que eu falo, a ciência, a pesquisa médica, cada vez mais as medicações que a gente vem utilizando para estimular a ovulação. A gente tem drogas muito simples, que são bastante efetivas, e drogas antigas que já se usam há mais de 30 anos, como o citrato de clomifeno, que é bastante eficaz, e temos drogas novas, que são as gonadotrofinas recombinantes, que tem uma qualidade de atuação impressionante, e a gente consegue ter uma resposta ovulatória maravilhosa. Então, em relação à indução da ovulação, hoje em dia a gente está muito pleno, a gente consegue utilizar medicações ótimas, que dão excelentes resultados e com boa qualidade de ossos, o que obviamente vai interferir e ajudar no sucesso do tratamento, que é a gravidez. Ótimo. Me fale um pouquinho sobre o banco de óvulos e doação de óvulos compartilhada. Como que funciona esse procedimento? Então, Ricardo, aqui no Brasil, nós só temos a possibilidade de fazer a doação compartilhada por uma decisão também do Conselho Federal de Medicina. Não temos banco de óvulos. O que é a doação compartilhada? Quando as pessoas compartilham uma determinada coisa, nesse caso, os óvulos. Então, existe aquela mulher que pode doar óvulos, ela precisa também do tratamento, então ela vai compartilhar, vai dividir a produção dela de óvulos. Existe a mulher que necessita dos óvulos porque não produz mais. Mulheres que entraram em insuficiência ovariana, que estão em menopausa, muitas vezes precocemente. É importante esse alerta: 10% das mulheres desenvolvem menopausa precoce, que é antes dos 40 anos de idade. Então, existem essas duas necessidades. Mulheres que podem doar, que muitas vezes necessitam do tratamento de reprodução assistida, mas não podem bancar financeiramente o tratamento. Quando elas doam, elas têm um tratamento delas de forma gratuita. E existe essa mulher que precisa dos óvulos por não produzir mais. Então, a gente compatibiliza essas duas mulheres com aspectos físicos, com tipo sanguíneo, e a doadora produz, ela tem a produção, é estimulada para produzir óvulos e divide a quantidade de óvulos com a mulher que está recebendo. Isso é um ato de amor, né? Porque muitas vezes as pessoas realmente não têm a condição financeira, mas preferem fazer um esforço maior, adicional, para poder pagar o próprio tratamento e não compartilhar. Quem compartilha geralmente tem um coração muito bom, porque não é uma decisão muito simples. Acaba ajudando essas pessoas que não estão mais produzindo óvulos e precisam da doação compartilhada. Muito bom. E para finalizar, quais são os projetos do Centro de Fertilidade para 2017? O que a gente pode esperar deles? Então, a gente tem muitos projetos para 2017. Um dos mais importantes da Clínica Vida é o projeto de ensino. A gente tem uma pós-graduação que já está indo para o seu 3º ano, e cada vez a gente tem incrementado mais isso, porque a gente está ajudando a formar novos profissionais, né? A infertilidade está aumentando no mundo inteiro. 20% dos casais que estão em idade fértil experimentam um momento da vida deles de infertilidade, precisam de ajuda. Então, a gente tem ajudado a fomentar o ensino, e cada vez mais profissionais vão estar capacitados para lidar com esses casais. E um outro grande projeto da Clínica Vida esse ano é justamente ensinar, passar para a população, principalmente de ginecologistas e as pessoas que ainda não tiveram filhos, falar bastante a respeito desse projeto de planejar sua vida familiar, planejar a quantidade de filhos que quer ter e não deixar o tempo passar. Muitas vezes as mulheres têm a impressão de que
ah não, vou deixar para engravidar mais tarde, vou chegar lá numa clínica de reprodução assistida e o milagre vai acontecer. Mas não é assim. Tem que se preparar. Tem que se preparar. As pessoas têm que saber que a idade tem um peso importante na chance da gravidez. Isso vai piorando com a idade e a partir dos 35 anos já gera bastante preocupação. Acima dos 40, então, Ricardo, o problema fica bastante sério. Por isso que as pessoas têm que ter essa consciência e a Clínica Vida está imbuída desse espírito, tem esse projeto de trazer essa consciência para a população, divulgar cada vez mais essa dificuldade que existe e como as pessoas podem se preparar, se planejar para poder ter filhos mais tarde, quando for esse o desejo, o seu projeto de vida. Gostaria de agradecer, foi ótimo o nosso bate-papo, esclareceu bastante dúvidas que a maioria da população realmente se questiona. É importante porque realiza sonhos, né? Sonhos de muitas famílias, exatamente ter seu filho, e você ajuda a realizar esses sonhos. Muito obrigado. Para mim é um prazer, Ricardo. Falar, como eu falei no início, falar sobre reprodução assistida para mim é maravilhoso. Trazer informação para as pessoas, fazer com que as pessoas tenham essa consciência em relação à idade e isso aí, ajudar a realizar um sonho, maravilhoso. Então, para mim é um prazer estar aqui com você e sempre que você precisar, pode me convidar que eu vou estar aqui. Ótimo, obrigado. Obrigada a todos, um prazer para mim participar da entrevista com o Ricardo Bodião.